Declaro aberta a presente sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Solicito ao deputado César Lacerda que secretarie os trabalhos desta sessão. Solicito ao deputado César Lacerda que faça a chamada dos senhores parlamentares. Deputado Benício Tavares, presente. Deputado Cafu. Deputado Cafu, ausente. Deputado César Lacerda, presente. Deputado Cláudio Monteiro. Deputado Cláudio Monteiro, ausente. Deputado Daniel Marques. Deputado Daniel Marques, ausente. Deputado Edmar Pirineus. Deputado Edmar Pirineus, ausente. Deputado Eurípides Camargo. Deputado Eurípides Camargo, ausente. Deputado Geraldo Magela. Deputado Geraldo Magela, ausente. Deputado Felipelli. Deputado Felipelli, ausente. Deputado João de Deus. Deputado João de Deus, ausente. Deputado Jorge Cauí. Deputado Jorge Cauí, ausente. Deputado Daniel Marques, sempre presente. Deputado José Dimar, ausente. Deputado José Dimar, ausente. Deputado Luiz Estevão. Deputado Luiz Estevão, ausente. Deputado Manelzinho, presente. Deputado Marco Lima, presente. Deputado Marcos Arruda. Deputado Marcos Arruda, ausente. Deputado Miqueias Paz. Deputado Miqueias Paz, ausente. Deputado Odilon Aires. Deputado Odilon Aires, ausente. Deputado Peniel Pacheco. Deputado Peniel Pacheco, presente. Deputado Renato Rainha. Deputado Renato Rainha, ausente. Deputado Vasni Derrori. Deputado Vasni Derrori, ausente. Deputado Xavier. Deputado Xavier, ausente. Deputado Zé Ramalho. Deputado Zé Ramalho, ausente. Deputado Luiz Estevão, presente. Deputado Zé Ramalho. Deputado Zé Ramalho, ausente. Deputada Lúcia Carvalho, presente. Deputado Asni Derrori, presente. Temos 9 parlamentares em plenário, portanto, há quórum para darmos prosseguimento à sessão. Solicito ao deputado César Lacerda que faça a leitura do expediente sobre a mesa. Ofício número 012 do Supremo Tribunal Federal, que comunica a Vossa Excelência que o Supremo Tribunal Federal, em sessão plenária realizada no dia 6 do corrente mês, nos autos de processo empírico, proferiu a seguinte decisão. Por votação unânime, o tribunal deferiu o pedido de liminar para suspender até a decisão final da ação de eficácia da Lei 899, de 8 de agosto de 95 do Distrito Federal. Votou o presidente. Projeto de resolução do deputado Luiz Estevão. Altera o parágrafo único do artigo 9º do Regimento Interno da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Projeto de resolução do deputado Luiz Estevão. Altera o artigo 2º do Regimento Interno da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Deputado Luiz Estevão. Projeto de resolução. Altera o artigo 26 do Regimento Interno
da Câmara Legislativa do Distrito Federal, do deputado Luiz Estevam, altera o artigo 33 do Regimento Interno da Câmara Legislativa. Projeto de resolução do deputado Luiz Estevam, altera o artigo 36 do Regimento Interno da Câmara do Distrito Federal. Projeto de resolução do deputado Luiz Estevam, acrescenta o inciso 8º ao artigo 56 do Regimento Interno da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Projeto de resolução do deputado Luiz Estevam, acrescenta parágrafo ao artigo 56 do Regimento Interno da Câmara do Distrito Federal. Projeto de resolução do deputado Luiz Estevam, acrescenta ao parágrafo 1º ao artigo 124 do Regimento Interno da Câmara do Distrito Federal. Projeto de resolução do deputado Luiz Estevam, altera o parágrafo 2º do artigo 93 do Regimento Interno da Câmara do Distrito Federal. Do deputado Luiz Estevam, projeto de resolução, altera o parágrafo 2º do artigo 83 do Regimento Interno. Moção do deputado Filipelli, reivindica do Poder Executivo do Distrito Federal providência para a permanência no local dos alunos do colégio da quadra 101 do Recanto das Emas. Moção do deputado Jorge Cauí, reivindica a Secretaria de Turismo a inclusão do roteiro turístico de Brasília de todos os shopping centros sediados na capital do Distrito Federal. Moção do deputado Jorge Cauí, hipoteca restrita apoia a decisão do doutor Domingos Batista Cordeiro Filho em proibir a prática de aborto legal no Hospital Materno Infantil na cidade de Goiânia, no estado de Goiás. Moção do deputado Miquel Paz, congratula com a delegação brasileira que representou o Brasil nas Olimpíadas Especiais, Jogos Mundiais do Inverno. Requerimento do deputado Tadeu Filipelli requer retirada de moção número 2435/97, de autoria do senhor deputado Filipelli. Projeto de lei, deputado Renato Rainha, dispõe sobre a inclusão dos lotes que menciona no anexo de lei número 515, de 28 de julho de 93. Projeto de lei do deputado Renato Rainha, dispõe sobre a desafetação da área destinada à ampliação dos lotes da QS 121, conjunto 3, da área especial número 2, em Samambaia. Projeto de lei do deputado Renato Rainha, institui no âmbito do Distrito Federal o programa permanente de orientação e assistência ao portador de vírus, HIV. Moção da liderança do PT, propõe manifestação de pesar pelo falecimento do senhor senador Darcy Ribeiro. Moção, deputado Renato Rainha, reivindica o ilustríssimo senhor administrador regional do GAM providência no sentido de construir um calçadão para a prática de caminhada e cupe no canteiro central das duas pistas do setor sul, que divide os setores leste e oeste com cerca de 4 metros de extensão. Deputado Renato Rainha, recurso contra a decisão do senhor presidente dessa Casa Legislativa na declaração de prejudicialidade publicada no Diário da Câmara Legislativa, edição 19 de dezembro de 96, na parte em que considera prejudicado o projeto de lei 909/95, de autoria do deputado Renato Rainha. Do deputado Renato Rainha, contra a decisão do senhor presidente dessa Casa Legislativa na declaração de prejudicialidade publicada no Diário da Câmara Legislativa, editado 19 de dezembro de 96, na parte que considera prejudicado o projeto de lei número 1787/96, de autoria do deputado Renato Rainha, dado em recurso. Recurso, deputado Renato Rainha, contra a decisão do senhor presidente dessa Casa Legislativa, na declaração de prejudicialidade publicada no Diário da Câmara Legislativa, na edição de 19 de dezembro de 96, na parte em que considera prejudicado o projeto de lei número 1054, de 95, de autoria do deputado Renato Rainha. Recurso do deputado Renato Rainha, contra a decisão do senhor presidente dessa Casa Legislativa, na declaração de prejudicialidade publicada no Diário da Câmara Legislativa, edição 19 de dezembro de 96, na parte em que considera prejudicado o projeto de lei número 500/95, de autoria do deputado Renato Rainha, que trata da concessão de bolsa de estudo para o ensino terceiro grau. Passamos ao comunicado de parlamentares. Neste momento, ouvindo os líderes, no primeiro momento, deste pequeno expediente. Com a palavra o deputado Peniel Pacheco. Deputado Peniel Pacheco não se encontra em plenário.
Passamos ao terceiro líder. Segundo líder, deputado Eurípides Camargo. Deputado Eurípides Camargo não se encontra em plenário. Com a palavra, o deputado Tadeu Filipelli. Deputado Tadeu Filipelli vai fazer uso da palavra. Senhora presidente, senhores deputados, pessoal da imprensa, a denúncia que havia feito desta tribuna com relação ao injustificado aumento nas tarifas de água da CAESB, bem como o inaceitável aumento, parece que agora começa a ter os motivos revelados. A empresa que justifica dificuldades no pagamento de seus financiamentos, que justifica uma dificuldade, um momento difícil contábil, conseguiu apurar lucros no último balanço de 96, chegando inclusive a distribuir abonos para os seus funcionários, que é um gesto salutar, que merece reconhecimento e inclusive congratulações àquela diretoria pelo gesto de propor, permitir a participação dos funcionários no resultado da empresa. Pois bem, uma empresa gerida então desta forma, uma empresa promovendo, produzindo, com resultados de lucros a ponto de propor distribuições, sem dúvida nenhuma, não pode usar como justificativo dificuldades de caixa, dificuldades de fluxo financeiro ou defasamento de tarifas de seus serviços para justificar um aumento. Na verdade, o que nós constatamos foi que a denúncia feita pela bancada do PMDB, abraçada pelo PMDB como ponto de respeito junto à sociedade do Distrito Federal, na verdade, teve motivos. Motivos que não foram levados à luz de todo o conhecimento da população. Motivos que exigem discussão antes de novas imposições de aumento de tarifa. Motivos que hoje, descobertos, chegam exatamente a impedir, a tirar qualquer argumento daquela empresa em termos de propostas de aumento de tarifa. Portanto, fica aqui o apelo da bancada do PMDB para que a CAESB, antes de qualquer coação por instrumentos jurídicos ou trabalhos formais desta casa, que reveja a sua posição e que poupe toda a população de Brasília pagar por má gestão daquela empresa. Obrigado. Com a palavra o deputado Peniel Pacheco, que se encontrava no anexo na hora que a presidente convocou. Senhora presidente, senhoras e senhores deputados, eu gostaria de trazer um assunto aqui que considero um assunto extremamente importante, mas que possui um aspecto de gravidade, e eu chamaria a atenção dos nobres pares, especialmente do senhor líder do governo, para esse assunto que ocorreu aqui no Distrito Federal. Em primeiro lugar, eu queria ressaltar o que diz a Lei Orgânica do Distrito Federal, que estabelece no artigo 3º e no inciso 6º, que é dever do Distrito Federal, são objetivos prioritários, dar prioridade ao atendimento das demandas da sociedade nas áreas de educação, saúde, trabalho, transporte, segurança pública, moradia, saneamento básico, lazer e assistência social. Ou seja, a lei orgânica estabelece como prioridade. Em relação às terras públicas do Distrito Federal,
o artigo 47, parágrafo 1º, diz: os bens imóveis do Distrito Federal só poderão ser objeto de alienação, aforamento, comodato ou cessão de uso, em virtude de lei, concedendo-se preferência à cessão de uso sobre a venda ou doação. No dia 24 de julho de 92, senhora presidente, o deputado Vasni Derrouri, representante da bancada do Partido dos Trabalhadores nesta casa, fez um ofício ao senhor presidente da Companhia Imobiliária de Brasília, Terracap, solicitando a concessão de uso do terreno para a instalação da sede da Associação dos Diabéticos de Brasília. Esse pedido do deputado Vasni Derrouri, juntamente com a gestão daquela associação junto à Terracap, permitiu que essa instituição recebesse a autorização para ocupação de um lote localizado na quadra 915, aqui do plano piloto. Ocorre que essa instituição, tendo recebido a autorização de ocupação daquele lote e pagando a devida taxa de ocupação que é cobrada nesse caso, foi surpreendida com uma manobra da Terracap. Eu já vou concluir, senhora presidente. Com a manobra da Terracap, quando sem nenhum contato prévio, simplesmente colocou o lote em licitação. Uma licitação que me parece, inclusive, muito estranha, porque a vencedora do processo licitatório foi a Legião da Boa Vontade, que tem o lote da direita, já era proprietária do lote da direita, e depois proprietária também do lote da esquerda, e ganhou num processo licitatório o lote do centro, que era o lote da Associação dos Diabéticos do Distrito Federal, e sem nenhum comunicado. A cerca foi quebrada, a placa da associação foi retirada, e quando a associação foi verificar as condições do lote, descobriu que o lote tinha sido transferido para terceiros. É uma situação, no mínimo, de descortesia, para não dizer de arbitrariedade, porque a Associação dos Diabéticos do Distrito Federal congrega hoje cerca de 1.000 associados que recebem o tratamento para a prevenção dessa doença, e queria estabelecer ali, já tinha inclusive a garantia de uma instituição sem fins lucrativos de fazer a construção do imóvel que seria um centro de referência para atendimento aos diabéticos do Distrito Federal. Essa associação, não sei se todos sabem, inclusive nesse momento o deputado César Lacerda talvez esteja com o assunto mais importante, mas nós temos aqui no Distrito Federal 60.000 diabéticos. Quer dizer, o problema de saúde acarretado por essa demanda é muito grande. E a única associação que está fazendo um trabalho voltado para a filantropia, quando as pessoas voluntariamente procuram orientar os diabéticos para que haja um trabalho de controle da doença, a fim de que as sequelas não se manifestem, ela é surpreendida com uma ação dessa natureza. Eu realmente estou assustado, porque eu jamais imaginei que uma ação que inclusive tivesse o endosso de um deputado do Partido dos Trabalhadores, na época em que o PT não era governo do Distrito Federal, pedindo a doação daquela área, e depois a área é concedida num ato sumário, sem qualquer comunicado prévio, a Terracap coloca o lote em licitação e simplesmente nem tem o cuidado de ir lá pedir a associação para autorizar a derrubada da cerca, mas quebra a cerca e invade o lote numa licitação. Eu não vou dizer que foi licitação irregular, porque seria leviandade da minha parte, mas no mínimo estranha, porque a empresa que ganhou a licitação é dona do lote da direita, a instituição que ganhou a licitação é dona do lote da direita e do lote da esquerda. Então eu quero fazer um apelo aqui à liderança do PT nessa casa e à liderança do governo, para que ajude a dar uma solução para esse caso, porque é um caso grave, é uma instituição que merece o respeito de todos nós deputados e também do setor do governo do Distrito Federal, porque presta relevante serviço de interesse à sociedade. Então eu faço esse registro, fazendo um apelo para que este problema seja solucionado.
E, ao mesmo tempo, também gostaria de fazer um apelo para que os lotes das cooperativas habitacionais do Distrito Federal, aliás, luta que o deputado Geraldo Magela desenvolve nesta casa, os lotes que hoje estão em demanda judicial para retomada, num período em que o governo não fez as melhorias que precisava e a inadimplência se tornou muito grande para aqueles imóveis, e agora eles estão com uma ação judicial querendo retomar os imóveis das cooperativas habitacionais. Eu realmente acho que o governo precisa rever essa política de tratamento na questão dos lotes no Distrito Federal. Meu tempo está encerrado, mas eu deixo aqui o meu registro, senhora presidente, e agradeço a complacência de Vossa Excelência. Com a palavra o deputado Eurípides Camargo. Senhora presidente, senhores deputados, queria falar sobre a questão das atividades econômicas do Distrito Federal em relação ao espaço físico, e essa questão mencionada aí, que é em relação ao uso da terra para finalidades econômicas. Há um processo chamado PRODECON, onde houve utilização desse projeto, um projeto que traz vantagem, que traz possibilidade das pessoas com recursos, como é que eu diria, inicial, para poder iniciar seu empreendimento econômico, e que o PRODECON vem ajudar nessa questão. Infelizmente, nem todos os empresários pensam no uso para o devido fim da sua finalidade de fato, e começa então a entender como mais uma possibilidade de aumentar patrimônio. Essa discussão tem que ser feita, tem que fazer uma análise nessa questão, se há, de fato, interesse, desvirtuamento do interesse inicial, que era de geração de renda e emprego, ou apenas como um lote que teria anexado o seu patrimônio. Portanto, e aí há uma inadimplência, algumas de fato e outras calculadas. Essa análise, com certeza, a Terracap está fazendo, e eu, pelo que eu conheço da presidência daquela empresa, o seu compromisso, com certeza, não é de maneira nenhuma intencional, e será de forma, talvez, um desvirtuamento, se é que está havendo. Agora não podemos entender a mistura de uma questão e a outra. Existe os bem intencionados e também existe também as pessoas que possam estar utilizando desse expediente para poder então tirar proveito econômico e desvirtuou da sua finalidade, que agora entende que ao oferir lucro, resultado financeiro dessa história, que a gente acha que é complicado. Precisa analisar caso a caso e não dar um tratamento por igual dessa matéria, daquelas pessoas que vieram a participar desse processo do PRODECON. Realmente, recebi também no meu gabinete algumas pessoas preocupadas com isso. Agora, com certeza, será analisado caso a caso e não no geral, como se pretende fazer, porque eu acredito que a empresa está sendo fiscalizadora do contrato feito anteriormente. Portanto, precisa resguardar o PRODECON e resguardar a empresa para que tenha lisura nos procedimentos do contrato assinado anteriormente. Nós temos que analisar com muito cuidado essa matéria. Com a palavra o deputado Tadeu Filipelli. Com a palavra o deputado Geraldo Magela. Deputado Geraldo Magela abre mão de usar o horário de líderes. Passamos, portanto, ao comunicado de parlamentares. Com a palavra o deputado Benício Tavares. Deputado Benício Tavares. Senhora presidente, senhoras e senhores deputados, eu gostaria também de fazer um alerta a essa casa. Ontem nós tivemos aqui a
oportunidade do lançamento da campanha da CNBB, da Fraternidade, e assistimos aqui ao secretário de Segurança nos informar sobre a vontade daquela secretaria de instalar no CIA um sistema para abrigar presos, utilizando estruturas antigas do governo. E nós temos recebido uma série de solicitações para que a secretaria pudesse estudar permuta de outras áreas, para que aquela área, que é uma área nobre no setor de indústria da nossa cidade, pudesse ficar com a vocação daquele setor, que é o setor industrial, o setor de geração de emprego, o setor de busca de oportunidade para minimizar os índices altos de desemprego na nossa cidade. Nesse sentido, eu acho que a Secretaria de Indústria e Comércio, a Secretaria de Segurança, poderia estudar com empresários dessa cidade, junto à Fibra, junto à Federação do Comércio, a permuta de áreas de equivalência em tamanho, de equivalência em necessidades para a Secretaria de Segurança, onde pudesse, em outro local, não como o secretário colocou nessa casa para instalar o presídio no Polo Norte, não é bem isso, mas em outro local que não o CIA, porque entendo que o CIA é uma área de geração de emprego, uma área onde devemos buscar a instalação de novas indústrias, novas empresas para gerar empregos nessa cidade. Então, nesse sentido, eu quero solicitar a reflexão dos nobres colegas para que a gente possa intermediar junto ao governo do Distrito Federal essa mudança política da destinação desta área, encontrando uma solução para a questão da instalação de um novo presídio na nossa cidade. Nós sabemos da construção de um presídio já bastante divulgado em Brasília, que ainda não está pronto, e assistimos ontem o depoimento do secretário e até entendemos as razões deste depoimento, mas fazemos aqui esse apelo para que haja a mudança de destinação daquela área para uma outra área melhor, talvez localizada, para abrigar os presos. É esse o apelo que eu faço e agradeço o apoio dos nobres pares. Com a palavra o deputado Cláudio Monteiro. Com a palavra o deputado Daniel Marques. Eu abro mão do meu pronunciamento, mas gostaria de, pela ordem, poder levantar uma questão, senhor presidente. Pela ordem, deputado Eu Daniel quero Marques. parabenizar a OAB pela iniciativa do debate hoje sobre o PDOT. Ao mesmo tempo em que quero parabenizar o deputado Luiz Estevão pela sua coragem em aceitar o convite da OAB e de forma transparente, com a farta documentação, mostrar a questão, inclusive, da Fazenda Santa Prisca, de uma maneira transparente, de uma maneira democrática e que honra esta casa parlamentares com esse nível de debate, e parabenizo também a OAB por aquela grande oportunidade que deu à comunidade do Distrito Federal, inclusive a parlamentares desta casa, de ter oportunidade de fato, saber a verdade dos fatos com relação ao PDOT e a questão da Fazenda Santa Prisca. Muito obrigado. Com a palavra o deputado César Lacerda. O deputado César Lacerda não se encontra em plenário. Com a palavra o deputado Odilon Aires. O deputado Odilon Aires não se encontra em plenário. Com a palavra o deputado João de Deus. O deputado João de Deus não se encontra em plenário. Com a palavra o deputado Tadeu Filipelli. O deputado Tadeu Filipelli não se encontra em plenário. Com a palavra o deputado Eurípides Camargo. O deputado Eurípides Camargo abre mão de fazer seu pronunciamento. Deputado Adão Xavier. Deputado Adão Xavier não se encontra em plenário. Deputado Marco Lima.
Abre mão. Deputado Peniel Pacheco. Deputado Peniel Pacheco abre mão da sua intervenção. Deputado Geraldo Magela. Deputado Geraldo Magela declina de sua intervenção. Deputado Cafu. Deputado Antônio Cafu. Com a palavra o deputado José Edmar. Senhora Presidente, senhores deputados, o que me traz fazer hoje mais uma vez aqui é porque, na verdade, parece-me, e tenho absoluta certeza, que os senhores parlamentares que assistiram ontem à sessão referente à carceragem, referente à sessão da campanha da fraternidade, entenderam perfeitamente o que eu falei. Agora, infelizmente, o Correio Brasiliense não entendeu. E parece que até que o Correio Brasiliense não entende muitas outras coisas que são divulgadas pelo país como um todo. Ontem, e eu só entendo que isso é uma posição facciosa, parcial e até discriminatória com os pobres. Quando falam das minhas colocações feitas na sessão de ontem, em que convoquei os religiosos a invadir terras públicas. E que falei da Igreja Católica, convidando a Igreja Católica para invadir uma área na estrutural. Ora, tem que se deixar com clareza a posição que falei. Fala que aqui o jornal diz que existem 9 igrejas evangélicas na estrutural. Por isso quero pedir a vocês que construam uma igreja católica lá, afirmou José Edmar. Novamente, a reação do sacerdote foi esperar a provocação e acabar. Quero deixar bem claro que não são 9, são 19 igrejas evangélicas. E, na verdade, não pedi à Igreja Católica para invadir uma área, mesmo porque ela invadiu com autorização da vice-governadora. Ou seja, e a Igreja Católica se prestou a um serviço do governo para ir lá, para convencer as pessoas a sair da estrutural. E esse foi o meu maior motivo de revolta ontem. Agora, o que é interessante é que o Correio Brasiliense publica uma matéria contra a estrutural, falando que eu estou pedindo à Igreja Católica para invadir a estrutural, mas no mesmo jornal tem uma matéria grande publicando Dom Arnes defende a invasão de terra, e o mesmo jornal publica como se a Igreja Católica pedisse a invasão de terra no Brasil. É interessante como é que é parcial aqui em Brasília, porque o deputado Zé de Mac faz uma colocação, o jornal, que é o jornal mais respeitado da cidade, faz uma colocação facciosa, imparcial, mentirosa, quando na verdade o que eu pedi foi um convite para a igreja colocar um padre na igreja vazia da estrutural. Que nem um padre a Igreja Católica não colocou lá. E efetivamente, isso é vergonhoso. Para mim e para todos os católicos dessa cidade. Que vem aqui e fala em nome dos pobres, dos mais humildes. Faz um discurso. Na verdade, na hora que pede uma ação, fica com vergonha dos pobres. E essa é a diferença. Ter 19 igrejas evangélicas e ter uma igreja vazia católica lá no local, dado a benesse da senhora vice-governadora, e que na verdade a Igreja Católica não teve a dignidade de colocar um padre lá para evangelizar as 12, 13, 15 mil pessoas que já tem na estrutural. E esse mesmo jornal, parece que, um não sabendo da história do outro, coloca em letras garrafais, Dom Arnes defende invasão de terra. Que pena, senhor deputado. Que pena, Brasília, que nós não temos aqui em Brasília um outro arcebispo como Dom Arnes, para realmente falar o mesmo que fala em São Paulo, falar aqui em Brasília. Tem a mesma coragem de defender os pobres e os humildes, conviver e ir com eles nas caminhadas, como está sendo feito em São Paulo, aqui em Brasília. Na verdade, compactua da elite e se foge. E esse jornal se presta a fazer o que convém, mas na verdade não tem a mesma dignidade quando vai ao meu gabinete pedir outro tipo de favor em defesa
do que é interessante para os diários associados. Muito obrigado, senhor deputado. Com a palavra o deputado Renato Rainha. Deputado Renato Rainha não se encontra em plenário, portanto não temos mais nenhum orador inscrito para o horário de parlamentar. Solicito o deputado Zé Edmar que faça a chamada dos senhores parlamentares, já entrando na ordem do dia, para a apreciação do veto, que é o item número 1. O deputado Zé Edmar vai se ausentar. Solicito ao deputado César Lacerda que possa nos auxiliar na votação do veto. O item número 1, que é a apreciação do veto total ao projeto de lei 559, nós já tivemos o pronunciamento do relator. Portanto, nós também já cumprimos a parte regimental da discussão, tendo agora, portanto, que realizarmos a votação. Solicito aos parlamentares que possam exercer o seu direito de voto secreto se dirigindo à cabine. Com a palavra o deputado César Lacerda para a chamada dos senhores parlamentares. Deputado Benício Tavares. Deputado Benício Tavares, em votação. Cadê o Magela, hein? Deputado Benício Tavares está em votação. Deputado Cafu. Deputado Cafu está em votação. Ele não recolheu. Ah, você não foi? Então... Deputado Cafu. Deputado Benício Tavares, tira o coro. Ele está arriscado. Deputado César Lacerda. Deputado César Lacerda votou. Deputado Cláudio Monteiro. Deputado Cláudio Monteiro, ausente. Deputado Daniel Marques, ausente. Deputado Edmar Pirineus, ausente. Deputado Eurípides Camargo. Deputado Eurípides Camargo, ausente. Deputado Filipelli, ausente. Deputado Geraldo Magela.
Deputado Geraldo Magela em votação. Deputado João de Deus ausente. Deputado Jorge Cauí ausente. Deputado Eurípides Camargo em votação. Deputado Zé Edmar ausente. Deputado Luiz Estevam ausente. Deputado Manelzinho ausente. Deputado Marco Lima ausente. Deputado Marcos Arruda ausente. Deputado Miquel Paz ausente. Miquel Paz em votação. Deputado Odilon Aires ausente. Deputado Peniel Pacheco ausente. Deputado Renato Raim ausente. Deputado Osni Derrore. Deputado Zé Ramalho. Deputada Lúcia Carvalho. Deputado Osni Derrore em votação. Deputado Cláudio Monteiro em votação. Quem é que falou ali? Deputado Cláudio Monteiro em votação. Agora eu tenho secretário para olhar isso. Agora meu secretário é adjunto aqui. Adjunto. Pode encerrar. Cláudio. Vai votar? Tem quórum, não? Você vai ser meu assessor. Você pode estar assim. Ô Magela, o Valdomiro está com o olho machucado, que é você assim. Pode abrir, deputado? Pode abrir. 9. Temos apenas 9 parlamentares que fizeram uso do voto, portanto não há quórum para fazermos a abertura da urna para apreciarmos. Teríamos que ter 13 parlamentares votando para apreciação do veto. Portanto, não tendo quórum, solicito ao deputado César Lacerda que faça a leitura do expediente sobre a mesa. Projeto de lei do deputado César Lacerda altera a destinação das instalações que especifica na cidade satélite do Gama e da outras providências. Projeto de lei do deputado César Lacerda dispõe sobre a denominação da quadra 33 do cemitério público da cidade satélite do Gama e da outras providências. Do deputado César Lacerda dispõe sobre a desafetação da área pública em local que especifica, destinando a ampliação da feira permanente da cidade satélite do Gama e da outras providências. Do deputado Osni Derrore, declara o projeto de lei, declara de entidade pública a Caixa Econômica, Caixa Beneficente Educacional Bom Samaritano. Do deputado Osni Derrore, da denominação de Torre Darcy Ribeiro, a Torre de Televisão de Brasília. Do deputado César Lacerda, reivindica a providência urgente ao senhor governador do Distrito Federal quanto à implantação de uma escola técnica agrícola nas instalações prediais da antiga Funabem, da cidade satélite do Gama. Do deputado César Lacerda, moção, protesta contra a iniciativa do Poder Executivo de rever o processo de anistia dos servidores da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal e da outras providências. Moção do deputado Osni Derrore, expressa voto de pesar pelo falecimento do professor Darcy Ribeiro. Moção do deputado Osni Derrore, manifesta apoio de movimento dos trabalhadores rurais sem terra
pela realização da Marcha Nacional pela Reforma Agrária, Emprego e Justiça, do deputado Luiz Estevão. Reivindica a providência ao Poder Executivo junto à Companhia Energética de Brasília, SEB, quanto à instalação de iluminação pública nos becos entre as quadras QNJ 28/30 e QNJ 30/32 em Taguatinga, do deputado Luiz Estevão. Moção que reivindica a providência ao Poder Executivo junto à Secretaria de Obras quanto à colocação de calçadas, meio-fios e recapeamento de asfalto no setor de Mansões Parkway. Requerimento do deputado César Lacerda requer a retirada de tramitação e arquivamento do projeto de lei número 1942/96 do deputado Tadeu Filipelli. Reivindica o Poder Executivo do Distrito Federal providência para a criação de linha de ônibus ligando o Paranoá rodoviária do plano piloto. Moção do deputado Filipelli. Reivindica do Poder Executivo do Distrito Federal providência para suspender as derrubadas de grades que protegem as áreas verdes residenciais do Paranoá, do deputado Zé Edmar. Requerimento. Requer a retirada do requerimento número 619/96. Requerimento do deputado Antônio José Cafu. Sugere a casa seja submetido ao plenário voto de pesar pelo falecimento do antropólogo, senador e educador Darcy Ribeiro. Moção. Reivindica a providência ao Poder Executivo local para que seja realizado um mutirão de limpeza e roçagem das áreas próximas às quadras 1, 2 e 4 de Braslândia. Autor, deputado Edmar Pirineus. Moção do deputado Edmar Pirineus. Reivindica a providência ao Poder Executivo local para que seja realizada a recuperação asfáltica, roçagem, limpeza e retirada de entulho do setor tradicional de Braslândia. Moção do deputado Edmar Pirineus. Reivindica a providência ao Poder Executivo local para que seja realizado um mutirão de limpeza e recuperação asfáltica do setor veredas de Braslândia. Projeto de lei, deputado Xavier, dispõe sobre o desenvolvimento de atividade de apoio técnico científico voltado para a preservação do meio ambiente e da outras providências. Do deputado Xavier, projeto de lei, dispõe sobre a proteção dos recursos minerais no âmbito do Distrito Federal e da outras providências. Moção do deputado Miquel Paz, apoio e solidariedade ao MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, pela realização da Marcha Nacional pela Reforma Agrária e Justiça de Emprego. Encerramos a parte da sessão da ordem do dia. Consulto aos parlamentares presentes no grande expediente se alguém deseja fazer uso da palavra. Não havendo quem queira fazer uso da palavra no grande expediente, antes de encerrar a sessão, convido os líderes para uma reunião às 17 horas, como última reunião que temos dentro do prazo, para que possamos receber os nomes que comporão as comissões, as 4 permanentes, a especial, às 17 horas, as 4 comissões permanentes, a especial que vai alterar o regimento e a comissão de ética. Portanto, comunico aos senhores líderes que hoje é o último dia para que sejam apresentados os nomes. Caso isso não aconteça, a presidente amanhã nomeará, tendo como base o regimento interno desta casa, obedecido às regras ali estabelecidas. Comunico também aos senhores parlamentares que a presidência, em nome de todos os parlamentares, manda um fax hoje a todos os rádios e toda a imprensa que discorda da avaliação feita por jornal de grande circulação de que nós tivemos uma baixaria na casa ontem. Todos que estiveram na sessão se orgulharam de sermos a única casa a lançarmos a campanha da fraternidade. E esta casa tem, sim, preservado o direito à divergência entre os parlamentares. E isto que ocorreu ontem aqui. Nós sabemos que toda unanimidade tem uma tendência de hipocrisia. Se esperam que esta casa tenha um comportamento único, nós sempre estaremos aqui protestando quando a imprensa divulgar
aquilo que não foi de fato ocorrido. Portanto, registro que nenhum parlamentar ontem desacatou nem o arcebispo, nem o bispo aqui presente, nem a CNBB e nem o representante da Arquidiocese de Brasília. Portanto, esta casa foi denegrida por manchete dizendo mais uma baixaria na Câmara Legislativa. Então, gostaria, inclusive, que todos os parlamentares também pudessem repudiar esta manchete, os parlamentares que aqui debateram seriamente por mais de 2 horas e os autores do requerimento que transformou ontem em sessão especial. Fiquei indignada em nome da casa e mandei nota à imprensa pedindo correção e que não mais se denigre a instituição. Se alguém cometeu algum deslize, que se comente sobre a pessoa e não a instituição. A instituição tem que ser preservada. E é a instituição que está sendo atingida. É a Câmara que promove as baixarias, segundo a ótica da imprensa. E aí, uma mentira dita muitas vezes se transforma em verdade. Portanto, eu passo aos companheiros a responsabilidade de fazer a versão verdadeira do que aconteceu ontem nesta casa. Preservando o nosso direito de divergir, de entonar mais forte, de dizer muitas vezes até palavras duras. Isso não significa baixaria no meu conceito de ética e de democracia. Ao contrário, democracia é divergir. E são essas as palavras que eu encaminho aos veículos de comunicação sobre o acontecido ontem. E pediria aos senhores parlamentares que pudessem também testemunhar o que aconteceu ontem. Sob pena de amanhã temos uma nova manchete. E depois de amanhã. Acho que esta casa, como um poder instituído, tem que se manifestar sobre isso. Com a palavra, o deputado Wasney Derrore. Senhora Presidenta, senhores deputados, eu estou bastante apreensivo porque nós já estamos no 19º dia do mês de fevereiro. Ainda não tivemos uma única votação, uma única votação, e nós estamos com um problema sério porque não vai ocorrer novas votações enquanto esse veto não for votado. Com todo respeito aos colegas que adotam o princípio da obstrução, eu acredito que nós precisamos pôr um ponto final. Há inclusive lideranças, há inclusive representantes da própria comunidade de Sobradinho que esperam com ansiedade a votação desse assunto. Então eu deixo um apelo à casa. Semana passada, inclusive, não tivemos sessões para efeito de registro, né? Elas foram simplesmente pro forma, não teve nenhuma possibilidade de deliberação. Eu deixo um apelo aqui a todos os colegas parlamentares que possamos equacionar esse problema do veto e prosseguir com a pauta que é bastante extensa e resolveríamos de uma vez por todas essa questão que afeta sobretudo a comunidade de Sobradinho. Obrigado. Comunico ao parlamentar, na questão de ordem, que nós já votamos quase uma centena de projetos no mês de fevereiro e que temos 3 dias de obstrução em plenário. Então, procede a sua questão de ordem no que diz respeito à segunda, terça e hoje, quando parlamentares se retiram do plenário impedindo a votação. Mas no mês de fevereiro, nós já votamos quase uma centena de projetos, até pela agilidade. Só essa retificação. Agradeço a sua observação. Não, mas eu quero fazer. Oi? Não, mas eu gostaria de continuar. Não, mas eu quero continuar o assunto. Não, eu vou falar. Se o outro vai falar, eu vou falar. Porque eu quero fazer uma observação séria. Porque desde a semana passada. Continuando a responder à questão de ordem do deputado Wasney Derrore, em fevereiro nós tivemos mais de 100 projetos, quase 100 projetos retificando aprovados. Digo ao deputado que existe uma parcela majoritária que está retirando o quórum, portanto fica registrado o seu protesto nas sessões de segunda, terça e hoje.
Senhor presidente, questão de ordem. Com a palavra o deputado Tadeu Filipelli. Senhor presidente, eu gostaria de discordar das colocações feitas pelo deputado Vasni por 2 motivos. Primeiro, porque terça-feira ontem não houve qualquer retirada de quórum por parte de qualquer partido que fosse, pois foi transformada em sessão solene para o lançamento da campanha da fraternidade nesta casa. Segundo aspecto, a obstrução, através da retirada de quórum, é um instrumento legítimo. E vimos a utilização dele durante todos os 2 primeiros anos, inclusive quando Vossa Excelência era líder do governo. Tivemos diversos requerimentos que, ao serem votados, né, por correrem risco de expor o governo a uma determinada situação, sistematicamente era retirado o quórum. Então, é um instrumento extremamente legítimo, baseado no próprio regimento interno, e que vamos lançar mão sempre que necessário. Da mesma forma que os governistas sempre lançaram mão quando necessário. Pela ordem, senhor presidente. A palavra o deputado Asni Derrori. Senhora presidente, em nenhum momento eu questionei, até entendo que é perfeitamente legítimo, isso faz parte do ritual do parlamento. O que eu fiz foi um apelo porque a semana passada não tivemos as sessões, não tivemos votações, aceita a correção de Vossa Excelência quanto às votações do mês de fevereiro, mas já é a segunda sessão que não tem votação por conta de um mesmo veto. E nós temos de encarar a opinião da maioria. Né? Não adianta ficar obstruindo, que nós estamos obstruindo o interesse maior da sociedade. Nada mais havendo a tratar, antes de encerrar a sessão, lembro aos líderes que 17 horas na sala, ao lado da presidência, teremos uma reunião com os líderes para o fechamento das comissões. Prazo se expira hoje. Pela ordem. Com a palavra o deputado Manuel de Andrade. Eu concordo, Vossa Excelência terá que enterrar a sessão. Contudo, vale salientar que é previsto o grande expediente. Se Já chamei, ninguém quis pronunciar. a Vossa Excelência, então eu retiro a minha intervenção. Declaro encerrada a presente sessão.